Não, eu acho que vocês podem falar um pouquinho mais alto. Graça e paz. Agora tem uma igreja aqui. Vamos começar esse culto, o culto dessa noite. Estamos muito alegres por estarmos na casa do Senhor mais uma vez para adorá-lo. A gente passa a semana toda envolvido nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, e hoje a gente está aqui para adorar o Senhor, para entregar o nosso melhor para Ele, né? Então, vamos ficar de pé nesse momento e vamos cantar o primeiro louvor para Ele. Eu preciso da ajuda de vocês com palmas. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Do início. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Amém. A igreja pode sentar. Uma boa noite, sejam bem-vindos visitando hoje. Quero ler 2 versículos lá no livro de Esther. Acredito que a maioria conhece a história de Esther. Aquela que estava exilada junto com o primo dela, Mardoqueu, e que virou rainha, graças à intervenção de Deus, o agir de Deus naquela situação. Seria muito improvável, mas que Deus tinha um propósito naquela situação. Esses 2 versículos falam sobre um posicionamento de Mardoqueu diante de uns oficiais que é conhecido como inimigo dos judeus. Versículo 2 e 3 do capítulo 3 vai falar: todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? A gente vê que esse Amã, ele vem de uma linhagem que é inimigo do povo judeu, e
no decorrer dos textos, a gente vê que ele até trama para matar o povo judeu, que Deus intervém. Mas falando de Mardoqueu, durante o livro de Esther, e a gente vê aqui um posicionamento dele bem firme. Mardoqueu, ele tinha uma fé firme em Deus. Uma fé firme no Deus de Israel, no Deus dos judeus, que é o nosso Deus. E diante dessa fé firme dele, ele demonstra coragem no decorrer do livro de Esther. Ele também vai demonstrar firmeza, integridade diante dessa fé que ele tem. E também ele fala e ele demonstra com as atitudes dele que a esperança dele estava firme. Ele tinha uma firme esperança. E acredito que as atitudes e o comportamento de Mardoqueu também, a gente pode se espelhar e ter a nossa fé parecida com a dele. Eu vou orar. Senhor, que a gente possa olhar para Ti, ter nossos olhos em Ti, e que ao decorrer desse culto, Pai, que é para Ti, a gente Te adore, ouça a Tua palavra e esteja cada vez mais firmado no Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Sim. Mosquito. Olha o mosquito no meio da canção. E agora vinha por aí assim. Vamos ficar de pé. Essa canção é bem fácil, bem conhecida. Eu acredito que vocês podem cantar bem forte, bem bonito para o Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Nessa mesma atitude de adoração, vamos dizer que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de
Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Do início. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e A igreja pode sentar. Nós temos ouvido uma série de mensagens a respeito do Novo Testamento, a respeito da vida de Jesus, e alguns personagens que marcaram a história de Jesus, a história no Novo Testamento, e nós temos aprendido tanto esses dias, e hoje a gente trouxe uma canção especial em espanhol, mas vocês vão entender, porque tem parte em espanhol e parte em português, então vai dar para todo mundo entender. Ok. Eu tenho que dizer, essa canção vem de ano 1978. Essa canção, né, testemunho, né, para vou contar um pouquinho da história da canção. Presta atenção aqui.
canção escrita por musical a cristã de Atene show secular partir nesse ano 18 de 2008 celebrar cada fevereiro 18 nascimento. Então, esse mesmo ano, por aí de outubro, a gente, alguém da minha pregou para eles, era uma família, bem como a família, pero família de músicos. Eles convirtieron a Cristo, terminaron sus contratos, parte da família se habían formaron, se llamaba Aire y su clan. Y eles, estamos que vamos para páginas que dicen isto. Eles começaram esse tempo espanhol uma coisa é um pacto que as canções então essa canção se chama Pero sempre generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira que vendrá. Ya está puesta la raíz y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Piel de camello y llevaba cinto de cuero en sus lomos. Vestía langosta y miel silvestre y predicaba diciendo: el que viene tras de mí, ese es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: deixem o pecado e voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está próximo. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Ven,
ven en pos de mí, os haré pescadores de hombres, pescadores de almas para mí. Ellos entonces, dejando todo, le siguieron a él. No les importaba nada más, solo querían andar con él. Ellos entonces, dejando todo, le siguieron a él. No les importaba nada más, solo querían andar con com Ele. pasando de allí, vio a dos más y les dijo, vengan a mí. Ellos entonces, dejando todo, le siguieron a él. No les importaba nada más, solo querían andar con él. Ellos entonces, dejando todo, le siguieron a él. No les importaba nada más, solo querían andar con com Ele. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Esto no solo pasó en esos tiempos, en la actualidad Cristo quiere que vengas a Él. Te dará la paz, te dará el amor que tú buscas y no encuentras, y en nadie más encontrarás hasta que vengas a Él. Ellos entonces, dejando todo, le siguieron a Él. No les importaba nada más, solo querían andar con Él. Te dará la paz, te dará el amor que tú buscas y no encuentras, y en nadie más encontrarás hasta que vengas a Él. Ellos entonces, dejando todo, le siguieron a Él. No les importaba nada más, solo querían andar con Él. Amém. Ya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Hermanos, disculpen, esposa. As crianças vão continuar aqui e vão receber uma atividade para fazer durante o culto. Com o pastor. Muito obrigado. Boa noite. Coisa boa ver esse lugar repleto, muita gente. E coisa boa ser
ser introduzido na mensagem uma canção que aponta para o nosso Cristo, para o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele único que importa de fato, aquele único que faz a diferença na nossa vida, não é verdade? Você concorda? Concorda? Amém. Ele é a razão da nossa vida. Não só a razão, Ele é o fôlego da nossa vida. Ele é aquele que nos criou. Ele é aquele que nos mantém nele. Mantém vivos. A nossa existência depende dele em todos os sentidos. Tem um texto em Colossenses que fala que nele a existência, ele mantém a existência na palma da sua mão. Eu gosto de pensar nessa ilustração, porque não é que se ele fechasse a mão ou se ele descansasse a mão eu morreria. Não. Se ele fechasse a mão ou descansasse a sua mão, tudo sumiria. Não existia mais nada. Não existia mais existência. A palavra existir não fazia mais sentido. Que louco. Esse é o nosso Deus, o Supremo Deus. E é sobre ele que nós queremos falar. E nós queremos, como foi introduzido aqui, falar desse momento na história onde aparece um profeta. E nós vamos ver que Jesus diz que é mais do que um profeta. Jailson já nos introduziu um pouquinho sobre esse personagem que é João Batista. Jailson falou do nascimento de João Batista. As profecias, nós devemos crer nas profecias, de que nós, assim como João, devemos apontar para Cristo. E nós vamos continuar falando um pouco desse personagem e com certeza falar um pouco mais desse enfoque. E eu quero te mostrar uma imagem. Se vocês já quiserem abrir, o texto base vai sair lá em Mateus, capítulo 11. Nosso enfoque, então, vai ser o ministério agora de João Batista. Aquilo que ele fez, o chamado de João Batista para o tempo que ele estava aqui na terra. Ok? Aí. Boa mesmo. Bom. Não sei se vocês já viram, já tiveram a oportunidade de ver uma maquete, né? Se você vai nesses shoppings, normalmente tem uma e outra maquete de alguns empreendimentos imobiliários. E aquilo, não sei se para você, mas para mim me enche os olhos, né? É algo lindo de ver, assim, tu vai olhando os detalhes, e tu pensa a pessoa que construiu aquilo, nossa, que habilidade. E olha só o tamanho dessa maquete, né? Diz que essa maquete custou uma Ferrari, só para fazer a maquete. Né? Imagina o preço do empreendimento. Né? E as pessoas passam, olham. Essa maquete talvez fique ali um mês, depende do tamanho, né? do tamanho do empreendimento, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Né? E as pessoas então vão lá, olham, normalmente tem um quiosquezinho da empreiteira, né, o do dono do negócio, já ali convidando as pessoas ou para comprar um apartamento, alugar uma sala, um escritório, e assim o negócio é feito, trâmites são feitos. Eu vou ver aquela garrafinha lá. Eu esqueci. Obrigado. E os negócios são feitos ali, mas chega um momento então onde o empreendimento então é concluído e essa maquete perde seu valor. E voa. Negócio esplendoroso. Mas a maquete em si, ela não tem um valor intrínseco, não é verdade? Ela não tem valor em si. O valor dela está para o que ela representa. Ela está representando o imóvel que vai ser construído, o empreendimento que vai ser levado a cabo. Então, às vezes você vai ver, né, na escola, uma maquete simplesinha que as crianças fazem ali com todo o esforço. Você vai ver talvez num shopping uma maquete um pouquinho melhor, mas você vai ver assim, faltou capricho nos detalhes.
né, não está muito bem executada. Tu vai ver maquetes como essa que são de brilhar os olhos. Nossa, que perfeição! Mas não importa se a maquete é grande ou pequena, se a maquete custou caro, custou barato. Quantas pessoas viram aquela maquete? Mas o que importa é o que vai ser construído. Ela representa, é o que ela está apontando. E é assim que deve ser a nossa vida. É assim que foi a vida de João Batista. João Batista era uma maquete. Ele por si mesmo não era grande coisa. E Jesus fala sobre isso, depois a gente vai ver. Mas ele apontava para algo grandioso. João Batista tinha seus defeitos, e a gente vai ver sobre isso. Tinha suas falhas, suas limitações, mas o projeto para o qual ele apontava, a pessoa para o qual ele apontava era perfeito. Não tinha falhas. Era a consumação daquilo para o qual tinha sido criado. Abre comigo então em Mateus, capítulo 11. Ainda bem que eu tenho esse microfone aqui, porque se precisasse de 2 mãos aqui eu estava ralado hoje. Mateus, capítulo 11. A gente vai ler. Temos vários textos nos evangelhos que vão falar do ministério de João Batista. Talvez a gente vai ler, você dizer assim, Stephen escolheu justamente esse, né? Mas esse texto fala um pouco de Jesus falando sobre João Batista. E eu pensei, ninguém melhor do que descrever João Batista do que o próprio Senhor Jesus, não é verdade? Então eu acho que é o melhor trecho para falar sobre ele. E a gente vai começar meio do texto, tá? O texto completo, ele vai do 2, tá, até o 18. Eu quero ler com vocês, então, o trecho do 7 ao 15, nesse primeiro momento. Desculpa, se alguém aqui não tem Bíblia na mão, assim, que gostaria de ter uma Bíblia para acompanhar, levanta a mão. Tem Bíblias? Isso aí, Saf. Pega ali no cantinho, tem Bíblias ali. Eu não vou estar passando aqui os textos, tá? Então, te convido a tomar esses textos, que a gente vai ler bastante texto também, tá? Então, te convido a pegar uma Bíblia lá para poder acompanhar. Mateus 11, a partir do versículo 7. Diz assim: quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais? Sim. O que foram ver? Profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de vocês o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade, eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus, maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir. Baixa a cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Queremos que a tua palavra tenha poder, Senhor, para transformar a nossa vida, para nos instruir sobre quem tu és, para nos instruir sobre os teus caminhos, os teus planos. Então, abre o nosso entendimento. Fala. Não nos deixa menosprezar a tua palavra, como tu mesmo nos adverte em tantos lugares na Bíblia. Não queremos menosprezar aquele que fala com a gente. Não queremos nos acostumar a ouvir a tua palavra. Então fala, Senhor. Usa esse personagem, João Batista.
ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero começar com vocês, depois a gente vai voltar um pouco o texto, sobre como Jesus cita João. João é um daqueles personagens enigmáticos da Bíblia. Talvez fosse um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia. Porque é interessante, sempre quando alguém quer falar sobre o que ele é, surgem perguntas. Tanto que Jesus mesmo, quando quer explicar quem João é, ele começa com perguntas. O que vocês foram ver no deserto? Por que no deserto? Se você estava na pregação do Jailson, você lembra? Né? João, ele cresceu no deserto, até que ele se manifestou, né, ali na região do Jordão, e ele começou a batizar junto ao rio Jordão. E essas pessoas então vinham da Judéia, vinham da Galileia, de Jerusalém, para se encontrar com João Batista e ser batizado por ele. Então essas pessoas com quem Jesus está falando, que seguiam Jesus, eles conheciam muito bem João Batista, ou seja, eles já tinham pelo menos ouvido falar de João Batista. Eles estavam ali, naquela circunstância, e quando Jesus pergunta, o que vocês foram ver? Quer dizer que eles já estavam lá. Vocês foram ver. E, através dessas perguntas, eu quero começar a descrever quem é João Batista. E a verdade é que, quem é João Batista e o que João Batista fez, qual é o ministério de João Batista, são duas coisas que se entrelaçam. A gente não pode falar de João Batista sem tentar descrever o seu ministério. A gente não pode falar do ministério sem dizer quem era esse cara. Então é uma coisa que a gente vai ver que estamos falando da mesma coisa. Estamos falando do seu ministério, quando estamos falando da sua pessoa. Então Jesus começa, e eu quero pegar cada pergunta de Jesus e fazer uma análise. Quem vocês foram ver no deserto? Essa é a pergunta. E a primeira pergunta que Jesus faz é, vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Pensa na margem de um rio, aquelas folhagens, aquelas plantas que crescem, juncos que crescem na beira do rio, levantam suas hastes, seus caniços, e aquilo com o vento, aquilo se dobra e vai de um lado para o outro. Se alguém teve a oportunidade de ver um plantio de trigo, né, alguma coisa assim, é um troço lindo que vem aquele vento daquela onda, né? Vai se dobrando conforme o vento. Onde o vento leva, o caniço se dobra. Jesus pergunta, é isso que vocês foram ver? Homem que é levado de um lado para o outro, que está aí por interesse, e que se pensam de um jeito, ele vai para cá, se pensam de um jeito, ele vai para lá. Alguém que está preocupado com as coisas do mundo? Essa é uma pergunta retórica, ou seja, é uma pergunta que todo mundo sabe a resposta. Não. João Batista era um homem, tinha uma posição muito firme. Ele sabia quem ele era. Era alguém seguro. Não era alguém influenciável. Ele não estava aí para falar o que os outros gostavam. Quer ver? Abre lá Mateus, volta um pouquinho no texto. Mateus capítulo 3. Versículo 4. Primeiro, a gente vê a vestimenta de João Batista e o que ele comia. Era um negócio muito estranho. Já mostra que ele não estava muito preocupado com o que as pessoas iam pensar dele, né? Versículo 4 do capítulo 3 de Mateus diz assim: João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse: raça de víboras. Gentil, né? Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras
surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Um cara assim, né? Todo tato do mundo, né? Chega assim, raça de víboras. Vocês não prestam, basicamente isso. Depois ele compara esses caras. Diz assim, ó, vocês são tão especiais quanto uma pedra. E vocês se apegam dizendo que vocês são salvos, vocês são um povo especial de Deus. Mas, ó, Deus pode fazer surgir um povo de Deus das pedras. Um descendente de Abraão, como vocês tanto se vangloriam, da pedra. E ainda, no fim, ele compara esses caras a uma árvore que não produz fruto. E diz, ó, cuidado, isso está vindo. E esse cara que vem depois de mim, já está com o machado posto na raiz. Toma cuidado. Então esse cara, João Batista, não é um cara que tinha medo. Não era um cara que se preocupava. Ele sabia exatamente para o que ele veio. Você sabe que está aí? Será que nós sabemos por que estamos aqui? Será que temos toda essa convicção que João Batista teve? Ou às vezes cambaleamos. Nos dobram os joelhos, quando alguém fala alguma coisa contra a palavra de Deus, já não sabe mais o que responder. Ai meu Deus, e agora? O que eu falo? Ah, mas a palavra de Deus, ela tem contradições, ele fica pensando, será mesmo? Ah, mas Jesus, será que ele existiu? Daí, puxa, será mesmo? Será que temos a conquista? Teve? Quando surge uma oportunidade para pregar o evangelho, tem alguém quebrantado na tua frente, onde você só precisa, ó, lançar o anzol do evangelho. E você fica pensando, o que vai pensar? Será que eu devo falar? Pensar que eu sou estranho e quadrado? Será que temos a visão? João Batista? Será que a gente é talvez um caniço agitado pelo vento de um lado para o outro, de acordo com o que o mundo diz que a gente deve ser? Ou a gente tem nossa âncora firmemente presa na rocha do evangelho? E Jesus continua. Ele pergunta, será que vocês foram ver um homem vestido de roupas finas? Alguém importante, renomado, né? Alguém de peso. Quem era João? As pessoas nem sabiam direito quem era João. O cara veio do deserto, morava no deserto, apareceu do nada. Tinha gente muito mais importante naquele lugar, como Jesus diz, os que estão vestidos de roupas finas estão nos palácios. Além do mais, tinha os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, escribas. E esses caras, sim, eram poderosos. Eles sabiam o que estavam falando. Foi um cara assim que vocês foram ver no deserto? Não. Abre comigo lá, João capítulo 1. Versículo 19 ao 27. Esse texto vai mostrar que os próprios judeus e mestres da lei se perguntavam a mesma coisa. Quem é esse cara? Quem esse cara pensa que é? Olha só, o diálogo. Capítulo 1 de João, versículo 19. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus que enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? E ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram, quem é você então? Você é Elias? Começaram a chutar. Disse, não sou. Então perguntaram, você é o profeta? Ele respondeu, não sou.
Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. E perguntaram a João: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Era um homem importante? Talvez sim. Mas João se fazia menor dos menores. Se fazia como nada. Os caras queriam saber, eles conheciam as profecias do Antigo Testamento. E se diz que na tradição judaica, antes do Messias vir, viriam alguns personagens. Elias era um deles. E se tinha discussão se Elias realmente encarnaria de novo, porque não sei se vocês recordam, Elias ele foi transladado ao céu, uma carruagem de fogo. Ele não morreu. Então supõe-se que ele possa voltar. Outros perguntavam: talvez seja Moisés, um dos profetas. Quem é você? Você é o profeta? Porque falava de um profeta igual a Moisés, que viria. Você é o profeta? Porque esses caras são importantes, são renomados. Resposta dele: sabe o que eu sou? E só escuta. Presta atenção. Uma voz bonita, uma voz feia. Vale o que a voz está dizendo. João se delimita. Voz simplesmente. Sou no deserto. E por que você batiza? Eles perguntam. João podia dizer assim: não, porque Deus me deu autoridade para batizar, para arrependimento. Eu não diz isso. João diz: eu batizo com água, é verdade. Mas vai vir alguém que é muito mais importante do que eu. Esse sim. Esse vai batizar com o Espírito Santo. Esse batismo sim que vale. Esse batismo. E assim, vocês querem saber quem sou eu? Eu sou um Zé Ninguém. Não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. Se diz que um aprendiz, ele podia fazer com o seu mestre tudo aquilo que um escravo fazia. A única coisa que o aprendiz não podia fazer era desamarrar a sandália, porque isso era humilhante demais. Humilhante demais. E João diz assim: não sou nem digno de desamarrar, porque esse cara é muito maior que eu. As pessoas ao teu redor olham para ti. Bem. Teu porte atlético, teu carro. O que você manifesta? Estou dizendo que tem um porte atlético e ter um carro bom é ruim. Mas o que você quer mostrar? Você quer se engrandecer? Ou como João Batista, diminuir e fazer com que o Cristo, quem realmente importa, apareça. Esse é o exemplo de João Batista. E Jesus continua: quem vocês foram ver, um profeta? E Jesus responde: sim, ele é um profeta. E agora a gente pode voltar na história e ver todos os profetas que andaram no meio do povo de Israel. E esses profetas, em uníssono, diziam ao povo de Israel: arrependam-se, arrependam-se e voltem ao Senhor. Arrependam-se. E João não é diferente. A mensagem de João é forte: arrependam-se.
Ele diz: não fiquem confortáveis na posição que vocês estão, vocês são pecadores miseráveis, vocês estão longe de Deus. A gente lembra na história de Israel que isso era constante, a rebeldia, a idolatria, o afastar-se de Deus, o ignorar Deus. E Deus sempre de novo levantava um profeta. E o povo então ouvia e se convertia. Não, eles apedrejavam o profeta. Matavam o profeta. Prendiam o profeta. Diziam que o profeta se calar. Porque aquela palavra de arrependimento dói. Ninguém quer ouvir uma exortação, não é verdade? Quem gosta aqui de ser repreendido? Quem? Ninguém gosta de ser repreendido. Delícia, olha só. É agora, ainda bem que tu falou. Eu estava tão cego. Que alegria. Não, ninguém. Mas Deus nos chama ao arrependimento. E João estava ali para repreender aquele povo que se achava muito importante. Porque nós somos o povo de Deus. Tanto que acontece o que a gente leu no texto anterior, vem aqueles sacerdotes, aqueles homens importantes para ver e para ser batizados por João. Ele diz: não, vocês não, raça de víboras. Mostrem fruto de arrependimento. Vocês não estão aqui para se aparecer. Façam como os outros, confessem seus pecados. Confessam seus pecados e sejam batizados. Estão dispostos a confessar seus pecados? Um profeta. Mas Jesus não para aí. Ele fala: esse cara não é um profeta simplesmente, ele é mais do que um profeta. Ele não só profetiza, mas ele foi profetizado. Que profeta foi profetizado? Pouco isso. Que cara importante. Vamos lá ver os textos. A gente já leu, mas vamos ver na raiz. Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Uma voz clama: no deserto preparem um caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales sejam levantados e todos os montes e colinas sejam rebaixados. O que é tortuoso seja retificado e os lugares ásperos sejam aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade o verá, pois a boca do Senhor disse. Essa é a profecia acerca de João Batista. O que significa isso? Preparem o caminho para o Senhor. Pensa, agora eu vou apelar um pouco. Pensa, o presidente vindo visitar o Sávio, né? Sávio, porque ele mora num lugar estratégico ali, né, Sávio? Vindo visitar o Sávio. O que vai acontecer com as ruas do Coliseu? 2 toques, está tudo asfaltado, nem calçado, é asfaltado, né? Bonitinho ali, canteirinho arrumado, não tem mais terreno baldio, tudo cortadinho. Porque veio alguém. O que era naquele tempo? As ruas eram bonitas? Não, eram umas ruas terríveis, provavelmente. Mas quando o rei, o imperador, o governador, ia passar por uma região, daí sim, os terrenos eram alinhados, bonitinho, porque aqui vai passar alguém. E esse é o chamado, essa vocação. Venham, preparem o caminho para o Senhor está chegando. Então, quando João se identifica com a voz, qual é a mensagem que ele transmite? Está chegando o rei. O reino vem. Tanto que na música, como cantamos aqui, a palavra de Deus nos diz que a mensagem logo depois que João Batista é morto é: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus chegou. Eu sou o reino de Deus, Jesus diz. Chegou. Era isso que João estava fazendo.
convidando as pessoas para endireitar os caminhos, preencher os vales, derrubar os morros, fazer um caminho reto. Mais do que um profeta. E Jesus continua, Malaquias, vamos ler Malaquias ali, que a gente viu, né? A gente estudou Malaquias há pouquinho tempo, o último livro do Antigo Testamento. E ele também fala sobre João Batista. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro e preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. A essa profecia mais próxima que temos da vinda mesmo de João Batista. Uns 400 anos, aqueles 400 anos de silêncio, conversamos. É a última profecia. E fala, está vindo. Está vindo. Eu envio, diz o Senhor. Olha só que bonito isso, né? Eu envio meu mensageiro adiante de mim. Se as pessoas se identificassem quem era João Batista, eles saberiam que o que vem depois é o próprio Deus. É o próprio Deus. O homem não só profetizou, mas ele foi profetizado. E fala aqui que o que eles foram ver é o maior de todos os homens. Jesus diz, entre os nascidos de mulher, não existe homem maior do que João Batista. Puxa, hein? Imagina ter esse naipe. Não existe ninguém maior do que João Batista. E por que talvez Jesus disse isso? Pela importância da sua pessoa, de quem ele representava. Mas também, por ser profetizado, ele também é o único profeta que participou em loco do cumprimento das profecias de todos os outros profetas. Todos os outros profetas apontaram para algo distante deles. João Batista não. João Batista é um profeta que participou do cumprimento das profecias. Por isso que ele era alguém tão importante, o maior dos profetas. Diz que João Batista batizava para arrependimento. Todos os outros profetas chamavam, convocavam para arrependimento, mas nenhum deles batizava. Quando João vem batizando, ele começa a dizer, está vindo, agora você quer se batizar, você está se identificando com a minha mensagem, e você está se arrependendo dos seus pecados, e agora você está preparado para o que vem daqui a um pouquinho. É interessante essa questão do batismo, porque isso também era estranho para os judeus. Existiam diversos lavamentos, né? Lavagens cerimoniais, mas nada muito parecido com o que de fato João estava fazendo. O que João estava fazendo, mais perto talvez, era quando existia prosélitos. São prosélitos, né? São gentios, aqueles que não são judeus, que se convertiam ao judaísmo, então eles passavam por uma espécie de batismo. Mas por isso da pergunta desses caras, os fariseus e mestres da lei, que vão perguntar, João, tu não é ninguém importante. Por que tu está fazendo isso? O que significa isso? O batismo de João era uma busca. A pessoa que se batizava, se deixava batizar por João. Primeiro, ele reconhecia os seus pecados e se identificava com o Messias que estava por vir. Era uma declaração de identidade com a mensagem. Então ele não só declarava os seus pecados, mas publicamente ele dizia, eu sou o pecador e preciso desse Messias que está vindo. Ele fazia algo que era excepcional. Vimos na pregação do Jailson
E a palavra de Zacarias, as profecias, né? Que o anjo fala para Zacarias que João Batista seria um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Hoje, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nascemos de novo, a Bíblia fala. E Deus nos reveste com o Espírito Santo. Os profetas eram revestidos com o Espírito Santo, a partir do seu chamado, muitas vezes. Os reis podiam ser revestidos, a gente vê o caso de Saul, o caso de Davi. Mas também eles podiam perder o Espírito Santo. Mas olha que diferencial, o cara nasce revestido do Espírito Santo. Hein? Não é para qualquer um. E talvez João é o profeta que tinha a maior revelação de quem Cristo era. Todos olhavam para um quadro, talvez meio abstrato. Diz que os próprios profetas, se não me engano é Pedro que fala isso, eles buscavam entender o que eles estavam profetizando. Até que eles caíram em si, entendendo que a profecia deles não era para eles mesmos, mas para nós. Estamos aqui agora. Mas João ele tinha uma visão muito mais clara de quem é Jesus. Olha o que ele diz, por exemplo, que Jesus é o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. E essa pergunta, essa afirmação, na verdade, responde uma pergunta que foi feita milênios de anos antes de João Batista, quando Isaac caminha com Abraão para o Monte Moriá. Está ali Abraão com os apetrechos, com fogo, com a faca. Isaac ajuda. Isaac olha em volta. Aí Abraão, temos aqui a lenha, temos aqui a faca, temos aqui o fogo, mas falta algo muito importante. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E essa pergunta retumbou nos ouvidos de Israel por séculos e milênios. Você já percebeu? Você conhece a história? Quando eles chegam lá em cima, Isaac é amarrado, e Abraão vai lá, vai sacrificar Isaac. O que acontece? O anjo diz, para, eu já vi a tua fé. E o que aparece dele? Atrás dele? Um cordeiro? Não, é um carneiro. É um carneiro, não é um cordeiro. Depois, nesse mesmo monte, onde seria construído, ou na mesma região pelo menos, onde seria construído o templo do Senhor, pouquinho antes, uma praga em Israel, no reinado de Davi. E Deus diz para Davi, para você terminar essa praga, vai até a eira de Araúna, você vai fazer um sacrifício para mim ali. Davi foi lá, mesmo espaço, faz um sacrifício. E o que ele sacrifica? Um cordeiro? Não, 2 bois. Qual é a pergunta? Cadê o cordeiro? E João responde essa pergunta. Eis o Cordeiro de Deus. Aqui está o cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Aqui está o cordeiro. A pergunta que ficou em aberto por milênios. Eu estou respondendo, esse cara aqui que vocês estão vendo chegar, esse é o Cordeiro de Deus. Ele diz também que Jesus é o Filho de Deus. Ele fala depois desse texto, eu testifico que eu vi a pomba, o Espírito Santo descer sobre ele. Deus tinha revelado para mim que sobre aquela pessoa que você visse o Espírito Santo descer, esse era o Filho de Deus. De Deus, a divindade de Jesus. Ele entendia que Jesus era aquele que ia batizar com fogo e com o Espírito Santo. Profecias também que falavam que o Senhor ia derramar o Espírito Santo. Esse cara é o que vai batizar com o Espírito Santo. O que se cumpre parcialmente, mas se cumpre ali no Pentecoste. Lucas 3, capítulo 16, fala sobre isso.
Ele fala que Jesus é aquele que é maior que todos. Ele fala que Jesus é aquele que vai limpar a era, que vai trazer juízo. Isso é importante. Aquele que vai fazer justiça. Ele entendia que Jesus era aquele. Ele entendia que Jesus era mais importante do que ele mesmo. Ele entendia que Jesus era mais importante do que ele, porque Jesus era pré-existente. Olha que loucura isso. Legal, essa revelação. João Batista é mais novo ou mais velho que Jesus? É mais velho. Ele nasceu antes. Mas João Batista diz, aquele que vem depois de mim, ele é mais importante do que eu, porque ele já existia antes de mim. O que João Batista está dizendo? Esse cara é Deus. Esse cara já existia, ele veio para a terra, isso sim, ele nasceu aqui, mas ele já existia antes. Olha a revelação. João 3, 29. Que texto bonito também, você pode ler depois. Mas João diz assim, quem tem a noiva, noivo. Sou só amigo. As pessoas estavam questionando, né, colocando para ele, olha, Jesus está batizando mais que você. Não vai fazer nada? Olha só, que desaforo. Ele veio depois, está batizando mais que tu. Diz, o importante é que eu diminua. Ele cresça. Ele é o noivo. Eu sou só amigo do noivo. E o amigo do noivo fica extremamente feliz quando vê o noivo chegar. E a minha alegria se completou. A minha alegria se completou, porque o noivo chegou. Só. Algo que Deus vai falar isso. Lá em Apocalipse, fala das bodas do Cordeiro. A imagem linda de Cristo é a igreja. Eu creio que nem João entendia exatamente o que ele estava dizendo. Mas ele entendia que só amigo não era o mais importante na festa. E a profecia ali de Jeremias, na profecia, quando ele fala assim, uma voz clama no deserto, no final ele diz assim, que Jesus, a glória do Senhor, se manifestará visivelmente no templo. Isso diz lá em Jeremias, no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 3, versículo 6, a palavra muda para salvação. Então a salvação se manifestará e todo olho vai ver. Que interessante. A gente vai ver Ezequiel, o profeta Ezequiel. Ele tem diversas visões. E uma das visões que o profeta Ezequiel tem é da glória do Senhor. Aquele templo tinha sido. E a glória do Senhor se levanta. Se afasta do. E agora João Batista está falando assim. A glória do Senhor está retornando. Jesus entrando de novo no templo. Ele é a glória. E o Novo Testamento traduz essa glória, essa manifestação como a salvação. Por quê? Qual é a nossa salvação? O que é a nossa salvação? É Deus entre os homens. O que o templo significava no Antigo Testamento? Deus entre os homens. Quando a glória do Senhor sai, ai de mim. Porque Deus não está aqui mais. Mas quando a glória do Senhor desce o seu templo, Deus está de novo entre os homens. Emmanuel, Deus conosco. E agora, no nosso tempo, não temos mais templo. Ou melhor, o templo muda. Não é mais uma construção. Somos nós. Deus, Emmanuel, dentro. Quando isso acontece, o que acontece? Essa é a salvação. Essa é a salvação. Cristo em nós, Cristo fazendo morada em nós através do Espírito Santo. Olha a revelação, gente. Que homem a quem Deus revelou a sua pessoa. Mas ao mesmo tempo de Jesus, que o menor no reino dos céus, é maior do que João. Por quê?
eu creio que esse texto, essa palavra tem a ver, porque João, apesar de ver Jesus com seus próprios olhos, ele morreu antes da concretização do que é a igreja. Ele não participou da morte e ressurreição de Jesus. Ele não participou daquele evento na terra. Então, ele diz assim, a nossa intimidade com Deus, o valor que temos, porque o Espírito Santo agora faz morada em nós, isso nos faz maiores. Então, é o menor, se formos comparar com qualquer um no reino de Deus. John MacArthur, que é um pastor, teólogo, ele diz assim sobre isso, né? Mas todos os cristãos, após a Cristo, após a cruz, são ainda maiores do que ele, porque participaram da plena compreensão e da esperança de algo que João apenas previu de forma vaga. Ou seja, a verdadeira obra da expiação de Cristo. O que o João diz sobre ele mesmo? Para mim, isso aqui é o resumo do ministério de João. Ele cresça. Deus tem dado a cada um de nós um ministério. Se você não entende qual é o seu papel, qual é o seu... o que Deus quer que eu faça? Quem já se perguntou isso? Eu já me perguntei. Se você não tem nenhuma ideia, isso aqui precisa ser verdade na sua vida. E ele cresça, você diminui. Assim se resume o ministério de João Batista. João 3, versículo 30. Agora, talvez, eu quero, só para terminar, ler Mateus, voltar para aquele texto de Mateus, capítulo 11, e ler o trechinho no começo, antes. O que aconteceu antes de Jesus falar sobre João Batista? Mateus 11, versículo 2. Diz assim: quando João, no cárcere, porque ele foi preso, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então esses caras vão embora. Deus dá uma mensagem para João. A mensagem de João é: espera um pouquinho aí. Cura um leproso, cura um cego, ressuscita um morto aqui, expulsa um demônio lá. Fala para João o que vocês estão. Sabe o que eu acho que aconteceu na cabeça de João naquele momento? Ele lembrou das profecias. Pergunta, né? Depois de um cara tão importante, com um ministério tal, por que ele duvidou? Talvez ele pensou: poxa, eu estou preso. Um ano de ministério, mais ou menos, João Batista teve. E um ano de ministério não é nada. O que tu consegue fazer? Um ano de ministério. João Batista preso, não podia mais fazer nada. E ele começa a ver Jesus tomando sua posição. Mas ele encontra não Jesus com um machado decepando as árvores e se anunciando como todo-poderoso. Jesus pacífico, dando discípulos como o líder religioso fazia. E a cabeça de João provavelmente começou a ir à loucura. Tá, será que era mesmo? Será que esse cara mesmo? Será que esse cara talvez não fosse um outro precursor de Jesus? Do Messias?
E o João vai lá perguntar. Manda. Jesus fala assim, João, lembra da profecia sobre mim? Você lembra? Lembra das profecias? E aquilo eu creio que acalmou o coração de João Batista. Talvez na sua caminhada com o Senhor, você vai olhar para si mesmo, vai olhar para tudo aquilo que Deus já te permitiu fazer, pensa só isso. Só isso. Podia ter feito tanto mais. Se você tem filhos grandes, talvez casados, talvez você vai olhar, puxa, esse meu filho, Senhor, as mancadas que este outro faz. E pensa, será que serviu? Será que deu certo? Jesus lembra a ti. Não olha para ti. Porque você é só uma maquete. Eu sou a construção. Eu sou a completude dos tempos, das profecias. Você é só uma maquete. Te alegra em apontar para mim. Talvez você está desanimado hoje. Pensa que tudo que você fez não serve. Continua. Sendo nada. E aponta. Sempre que possível. Lucas 17, versículo 10. Diz assim, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. E vocês conseguiram fazer muita coisa nesse mundo. Muitas pessoas se converteram. Você continua não podendo olhar para você. Você vai dizer, apenas um servo inútil. Apenas cumprir o dever. Pensei, outra ilustração que eu ia dar, além da maquete. Olha esse negócio, que coisa mais medíocre, né? Simples. Não tem valor nenhum. Mas o que vale é para onde ele... Se você vê você vê um pare no meio da rua. Você vê curva acentuada à direita. Curva acentuada à direita. Você não obedece? A seta serve para alguma coisa? Não. E pode ser descartada depois. Pode ser substituída. Você não é insubstituível? Ela pode ser insubstituída. E vale o caminho que ela está mostrando. Você seja não uma super maquete. Seta. Apontando para aquele que é todo. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, Tu és grande, majestoso. Tu és o Todo-Poderoso, soberano sobre toda a terra. Ele que é, que era, que é aquele que há de vir. Aquele que criou o tempo. Delimitou o espaço. Ele que deixou se encarnar. Isso que eu sonho. Vejo como ético lindos papéis. Isso que eu sirvo. Senhor, a cada dia eu entendo que eu sou o máximo que a gente consegue ser. Mas sabemos, um dia, quando nós vamos poder te ver. Como diz João, Jesus dizendo lá no livro, queres, nós sejamos. Que a nossa alegria seja. Senhor, que
privilégio é saber, Senhor, que Tu olha para nós não como seres insignificantes, mas que Tua alegria está em nós. Mérito temos nenhum. Glória a Deus pela Tua graça. E, Senhor, Maranata, vem, Senhor. Esperamos a Tua volta. Queremos, Senhor, estar contigo para toda a eternidade. Se concretize os Teus planos da restauração, Senhor, dos nossos corpos, a restauração dessa natureza, Senhor. Um novo céu e uma nova terra, Senhor. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança inabalável. E nos alegramos, Senhor, por aquilo que olhamos com os olhos da nossa fé. E esperamos em alegria. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar esse culto agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, por tanto que Ele faz nas nossas vidas. Essa semana a gente teve um susto com o pastor que estava trelando. E todo mundo ficou apreensivo, né? Se ele operava, não operava, mas hoje ele está aqui. Trouxe essa palavra maravilhosa, edificante para nós. E eu creio que todos nós aqui temos motivo para agradecer a Deus. Ele tem feito nas nossas vidas, pelo que Ele ainda vai fazer. Hein? Desculpa. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, os homens. Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu
agradeço. Amém. O culto está encerrado. Pastor, ainda tem alguns avisos. A igreja pode sentar. Isso, não, vamos embora aí. Muito bem. Domingo que vem, vamos ter uma presença especial no nosso meio, o pastor Roger vai estar aí com a gente. Então vai passar o fim de semana, ele vai trazer a palavra. Então venham, se você conhece ele, intimidade aí, vem, vai dar um abraço nele. Eu vou ter a oportunidade de conhecer ele, não conheço ele ainda, só por troca de mensagens ali, então estou nessa expectativa de conhecer. E o pessoal aí que é membro aqui da igreja, pessoal que é membro da igreja aqui no dia 4 de agosto, tá? Semana seguinte, se não me engano, teremos no domingo uma reunião administrativa às 10 horas aqui, tá? 10 horas aqui. A gente precisa de pelo menos a metade dos membros mais um, tá? Para dar um quórum aí, porque é uma assembleia, né? Então algo administrativo a gente precisa cumprir com essas regrinhas, tá bom? E também vamos ter culto de ceia às 11. Então você está convidado a vir também. 10 horas o culto administrativo, 11 horas o culto de ceia no dia 4 de agosto, ok? Mais reforçando aqui, a gente tem falado sobre isso já, mas antes do horário aqui das 6h15, tá? Às 5:45, nós temos um tempo de intercessão. Porque o mais importante aqui é Deus, não é verdade? E se Ele não fizer obra, vão trabalham aqueles que edificam a casa. Então, nós queremos ter um tempo de clamar. Eu creio que você ora em casa, mas tem algo especial em poder compartilhar esse momento como igreja. Okay? Então, eu te convido, vem. Que lindo vai ser quando a gente puder sair da salinha de oração lá em cima e ter que vir aqui para baixo, porque a gente vai ter esse lugar cheio de gente orando. Amém? E não senti, filho? Amém? Você vai estar na semana que vem? Diminuiu um pouco. Muito bem. Semana que vem, 5:45. Mahendra. Irem para o bazar, né, Anne? Já está reabrindo. E está reabrindo também, porque semana a gente vai ter o acampadento adolescentes. Vai abrir lá para quem quiser o look das noites, né? E à noite, e no bazar tem uma coisa linda, tem umas coisas que acertam. E também da noite monocromática, certo? Então vai estar aberto lá. Sexta-feira, agora, 7 horas da noite, toda a igreja está para estar a abertura do acampadento, né, do Sal e Luz, adolescentes e jovens. Então todos estão convidados para estar aqui, fazer visita. Vamos ter aqui Emerson, acho que alguns já conhecem, né? E sempre está conosco, nos apoiando. Venham, tragam amigos, vai ser uma noite assim, muito agradável. Vai ser esse início aí do acampadento. Estejam em oração também, né? Já tem gente adoecendo, parece que tudo acontece quando a Regina, Micael, que né, ele faz parte da liderança, ela, orem pelos adolescentes. Descer. Cantina e embora. Semana.